Olá, hoje nós vamos falar do signo oriental do coelho, no ano da serpente. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Francis e eu estudo o Feng Shui clássico, o Feng Shui tradicional, o verdadeiro Feng Shui e o Bazi, a astrologia chinesa, há mais de 37 anos. Eu prometi falar de todos os signos, os 12 signos animais do zodíaco chinês durante o ano de 2025. 2025 é o ano da serpente de madeira Yin. Nós já falamos do rato, nós já falamos do búfalo, do javali ou do porco, né? Do macaco, da cabra, da serpente, do dragão, já falamos do tigre e agora então nós vamos falar do coelho. Ainda vai faltar falar do galo, do cachorro e do cavalo. Então vamos falar do coelho. O coelho é o quarto animal do ciclo de 12 anos do zodíaco chinês. O coelho vem depois do tigre e antes do dragão. Os anos mais recentes do coelho foram o ano de 2023, logo agora antes do ano do dragão, né? Então 2023, depois você vai tirando 12 anos, né? Então 2023, menos 12, 2011, né? 1999, 1987, 1975, 1963, 1951 e aí você vai tirando 12 anos. O próximo ano do coelho vai ser em 2035. 2035, né? 2035 vai ser o ano do coelho de madeira Yin. Ano passado, 2023, ano retrasado, né? Agora nós já estamos em 2025, né? Foi o ano do coelho de água Yin. O coelho está associado ao ramo terrestre Mao. Para quem é novo aqui no canal, eu vou explicar isso aqui rapidinho. Para quem já acompanha a gente por aqui há algum tempo, né? O que eu vou falar agora não é novidade, mas para quem está chegando agora, presta atenção rapidinho, porque assim fica mais fácil de você entender como o sistema funciona. Então vamos lá. Como é que o zodíaco chinês, o zodíaco oriental funciona, né? O horóscopo oriental funciona? Olha só, na China e no Oriente como um todo, né, de uma maneira geral, a contagem do tempo é diferente daqui, de como a gente faz aqui, né? Por lá, a contagem do tempo é como se fosse uma espiral, é diferente daqui. Eles consideram o tempo como uma estrutura cíclica, não linear como a gente considera aqui. Então as energias se repetem depois de um determinado tempo. Elas são cíclicas, então elas se repetem ao longo de um ciclo, naturalmente, não é? Quando o ciclo se fecha, um outro ciclo se começa. Claro que quando um novo ciclo começa e as energias se repetem, elas se repetem em um mundo diferente, se repetem em uma realidade diferente, mas as energias, elas são as mesmas. A combinação do Qi é a mesma combinação. As pessoas confundem um pouco isso. Mas isso não é difícil de entender. O mundo muda, as coisas mudam, avançam, algumas coisas evoluem, outras retrocedem, né? Alguns países retrocedem, não é? Enfim, as situações são diferentes, a realidade é diferente, mas as energias vão se repetir. Confúcio, o grande sábio chinês, ele já dizia que se você quer conhecer o futuro, estude o passado. O sistema de contagem do tempo considera a combinação de energias celestes, que a gente chama de troncos celestes. Essas estão associadas aos 5 elementos: terra, fogo, metal, madeira e água. E podendo ser yin ou yang, né? Então, são 10 energias celestes. Água yang, água yin, madeira yang, madeira yin, terra yang, terra yin e por aí vai. Mas também existem as energias terrestres, que a gente chama de ramos terrestres. Estes ramos terrestres são representados pelos 12 animais do zodíaco chinês. Essas duas energias se combinam ano a ano. Mas como o tronco celeste possui 10 energias diferentes, né, e o ramo terrestre possui também 12 energias diferentes entre si, né, quando elas se combinam, para que a gente volte a ter a mesma combinação inicial, né, daqui, quando começa, né, vai levar 60 anos. Tenta imaginar duas engrenagens rodando em um único mecanismo. Você vai ver que a cada 60 anos a mesma combinação inicial vai se repetir. Quer dizer, a engrenagem precisa rodar 60 vezes para a mesma combinação coincidir. A engrenagem de 10 dentes vai precisar girar 6 vezes, mas a engrenagem de 12 dentes só vai precisar girar 5 vezes. 6 vezes 10, 60 e 12 vezes 5,
60, né? Então, leva 60 anos para as energias se repetirem. Esses são os ciclos de 60 anos. Isso se chama 60 Jia-zi. Olha só a tabela aí. Nessa tabela que você está vendo agora, você vai encontrar os signos animais do ciclo de 60 anos atual. Essa tabela é um resumo do ciclo de 60 anos atual, vigente. Então você aí pode ver as 60 combinações possíveis entre os troncos celestes e os ramos terrestres. Olha só, preste atenção aí. Procura o binômio 41. Procura pelo número 41 aí na tabela. A gente chama isso de binômio. Aí você encontra o ano de 2024. E também você encontra o tronco celeste Jia, que significa madeira yang, e você também encontra o ramo terrestre Shen, que significa dragão. Então, o ano de 2024, no binômio 41, aí no número 41, é o ano do dragão de madeira Yang, 2024. No binômio 42, você encontra a combinação I-Zi. I representa madeira Yin. E Zi representa serpente. Então, em 2025 é o ano da serpente de madeira Yin. No binômio 43, nós temos Bing-Vu. Bing significa fogo Yang e Vu representa cavalo. Então, em 2026, nós teremos o ano do cavalo de fogo Yang. Pronto, é assim que funciona. É assim que a contagem do tempo por lá funciona. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, aqui mesmo no nosso canal, existem outros vídeos que a gente explica isso bem melhor, ok? Agora vamos voltar para o coelho, que é isso que você quer saber, né? O coelho, como a gente falou um pouco mais cedo, ele está associado ao ramo terrestre mau. O coelho é diplomático, é otimista, é sensível, imaginativo. Ele gosta do lado confortável da vida. Eles não são mais não são o signo mais corajoso do zodíaco, né? E isso não é difícil nem de entender, de imaginar o porquê, né? Os coelhos são elegantes, são cordiais, corteses, coelhos são diplomatas, né? Eles são educados, são gentis, até mesmo com os seus desafetos, né? Ou seus inimigos, eventualmente, né? Na maioria das vezes, né? Nem sempre. E tudo isso porque eles não gostam de conflitos. Coelhos não se sentem bem no meio de uma discussão ou de uma confusão qualquer. Conflitos conflitos machucam, né? Os conflitos machucam o coelho. Coelhos possuem uma percepção muito aguçada da realidade. Por causa disso, os coelhos procuram se adaptar ao mundo onde ele está, não é? Dependendo do local onde ele está, do meio onde ele está. Eles tendem a se adaptar com alguma facilidade. Eles estão sempre procurando uma solução conciliadora para um conflito, uma confusão qualquer. Uma solução em que todo mundo sai ganhando, ou pelo menos perdendo menos. Coelhos tendem a equilibrar as desavenças, por isso, né, são considerados diplomatas, né? Coelhos funcionam mais ou menos assim. Em uma disputa ou em uma desavença qualquer, né, o coelho tenta intermediar no sentido de fazer com que ninguém saia do conflito feliz demais, mas ele tenta fazer com que todos saiam do conflito felizes o suficiente para acabar com o conflito. Mais ou menos é isso, né? Ninguém vai embora feliz demais, mas fica feliz o bastante para ir embora e acabar com o conflito. Funciona assim. Eles gostam de um estilo de vida confortável, abundante, não é? E preferem não ficar estressados a toda hora. Coelhos gostam de paz, de tranquilidade. Os coelhos costumam ser muito sinceros também. Mas como a gente falou, eles são diplomatas. E na diplomacia, a verdade pode ser omitida vez por outra, né? Os tigres, ao contrário do coelho, eles são sinceros e francos de qualquer maneira. Coelhos ficam contornando a situação. Isso não significa desonestidade necessariamente, mas um subterfúgio para diminuir a temperatura, né? Coelhos têm esse jeito, tigre não. Tigre já fala o que pensa e ponto final. Coelhos são sinceros, mas procuram melhor as palavras. Coelhos, eles não gostam de uma vida chata, uma vida monótona. Eles criam sempre um interesse qualquer pela vida. Quando a vida fica monótona, isso não faz bem ao coelho. Eles não gostam muito daquelas atividades de longo prazo. Eles gostam de experimentar coisas novas, sem exageros, né? Mas eles não gostam de ter uma vida monótona. Eles gostam de paz, mas não de monotonia. A personalidade do coelho é uma personalidade cautelosa, às vezes medrosa, por motivos óbvios, né?
Eventualmente, coelhos podem ficar deprimidos e quando isso acontece, existe uma tendência de eles acabarem fugindo um pouco da realidade. Não é normal, mas pode acontecer. Coelhos precisam gerenciar melhor as emoções deles. Essa é uma questão interessante, porque coelhos podem se perder emocionalmente. O mundo ficou um lugar feio, difícil de se viver, né? Coelhos sentem isso e isso machuca eles mais do que aos outros. Coelhos têm muitos pontos fortes. Nem todo mundo vê dessa maneira, mas são pontos fortes. Existe uma certa suavidade nos coelhos, né? Eles têm uma natureza suave, eles têm uma inteligência aguçada e costumam ser modestos. Coelhos são analíticos, eles analisam bem as questões, eles não são muito competitivos, mas são ótimos negociadores, são astutos, entendem bem a situação. Eles conseguem entender bem um conflito, uma situação, ver onde estão os erros, onde estão os pontos em que ele vai poder trabalhar. Coelhos são pacíficos por natureza, mas às vezes são paranoicos. Não é comum, aliás, é até raro, mas já acontece. Eventualmente ficam histéricos quando não conseguem controlar bem as suas próprias emoções. Romanticamente, os coelhos podem ficar ciumentos e não gostam de ser enganados. Isso fere mortalmente um coelho. Coelhos gostariam que todos seguissem a sua suavidade, a sua educação, o seu jeito de ser, né? Quando isso não acontece, aí eles entram naquele modo de autoproteção e se fecham um pouco, né? Ficam mais defensivos. Isso não faz bem para o coelho. Outra coisa, coelhos não perdoam com facilidade. Eles guardam a mágoa, não esquecem. Não são vingativos, mas não esquecem. Eles podem fazer um acordo, mas não esquecem. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Não vai jogar isso para debaixo do tapete. Coelhos do sexo feminino são delicadas, trabalham buscando o seu sonho particular, mas podem ser frágeis, emocionalmente frágeis, né, quando se trata de assuntos românticos, assuntos do coração. Já os coelhos do sexo masculino são gentis, educados, muito cordiais, não costumam ficar irritados, ou pelo menos não ficam irritados com frequência. A gente pode encontrar 5 tipos de coelho. Não é? São 5 elementos que estruturam a metafísica chinesa: terra, fogo, metal, madeira e água. Isso significa que coelhos nascidos em anos diferentes vão ter personalidades diferentes. Vamos dar uma pincelada aqui nesses 5 tipos de coelhos, né? Então vamos começar pelos coelhos de metal. São os nascidos em 1951 e 2011, 60 anos depois. Esses coelhos são inteligentes, criativos, são muito inspiradores. Eles possuem uma criatividade bem maior do que os outros coelhos. Coelhos de metal vão atrair muitas coisas boas, oportunidades boas na vida, mas nem sempre eles vão conseguir aproveitar isso. Coelhos de metal não são bons com dinheiro. Eles precisam cuidar do orçamento com mais atenção. Gostam de gastar e isso pode criar alguns problemas financeiros para eles. Isso melhora, né? Ao longo da vida isso melhora, mas quando eles são muito jovens eles têm esse problema, né? À medida que eles vão amadurecendo, isso melhora um pouco. Depois nós temos os coelhos de água. Coelhos de água são os nascidos em 1963 e depois 2023. Coelhos de água levam uma vida mais confortável desde o início. Geralmente são passivos, gentis, ou melhor, mais gentis, quando a gente se compara ele com os outros coelhos, né? Gostam de conforto, de prazer, gostam de qualidade, gostam de coisas boas, de coisas de qualidade, né? Não há vulgaridade nesse prazer, não. Coelhos de água são conhecidos por ter muita sorte ao longo da vida, por terem, eventualmente, algumas relações, né? Muitos romances, né? Alguns de curta duração. Vamos dizer que no início eles têm uma abordagem ingênua nos seus romances. Depois conhece bem a pessoa, muda, né? Depois de um tempo amadurece, né? E aí eles ficam mais atentos, né? Então, coelhos de água também devem prestar atenção à sua saúde. De todos os coelhos, a saúde dos coelhos de água é um pouquinho mais frágil. Agora vamos ver os coelhos de madeira. Coelhos de madeira, 1975, mais 60, 2035. Coelhos de madeira são os coelhos nascidos nesses 2 anos, 75 e 2035. Todos os coelhos costumam ser gentis, todos. Mas esses são mais gentis ainda, os de madeira. São mais conservadores também, não gostam de competição. Nenhum coelho é competitivo, né? São mais indiferentes em chegar em primeiro, eles não se importam muito com isso. Eles fazem muita questão de se destacar, mas não de competir. Eles querem viver bem, viver em harmonia. Esses coelhos de madeira são muito
mais imaginativos que os outros, né? Eu quero dizer que eles têm uma ótima imaginação. Aliás, esse é o tipo de coelho, todos são, né? Todos os coelhos são mais, vamos dizer que eles são mais finos, mais educados, mais elegantes, né? Coelhos não são mundanos, né? Eles não são promíscuos, especialmente os de madeira. Agora os coelhos de fogo. Coelhos de fogo são aqueles que nasceram em 1927, mas 60 1987. Os coelhos de fogo são inteligentes, eles têm muita liderança, um pouco mais de liderança que os outros, né? Tem mais energia também, fogo, né? São idealistas e são capazes de tomar decisões mais rapidamente que os outros também, que os outros coelhos, né? Os outros são mais pensativos antes de tomar decisões, os coelhos de fogo não. Os coelhos de fogo são mais ambiciosos também, né? Mas isso também faz com que os relacionamentos sejam mais complicados, os relacionamentos dos coelhos de fogo, né? Eles são mais tensos, então mais ansiosos, são mais temperamentais, enfim. Depois a gente tem os coelhos de terra. Terra são os coelhos de 1939 e depois 1999, né? Coelhos de terra são mais diretos, mais francos, mais seguros, mais firmes também, né? São ambiciosos? Sim, são ambiciosos. Aliás, eu acho que ele é o mais ambicioso, mais ambicioso até do que o de fogo. A ambição dos coelhos de terra é alta, é grande, eles são realmente ambiciosos. Isso faz com que isso faz com que eles sejam mais exigentes. Então, exigentes no trabalho, eles precisam ser exigentes, então eles são um pouco exigentes em casa também. Eles relaxam, mas em casa eles relaxam mais, mas eles também são exigentes com a família. São coelhos suaves, eles são generosos, são gentis também, como os outros, né? Na família, esses coelhos são os mais queridos, inclusive, porque eles são mais afeitos à família, né? De todos os coelhos de terra são mais afeitos à família. Agora, bem, basicamente é isso, tá? Coelhos ficam quase sempre na defensiva quando os assuntos são assuntos relacionados ao coração, ok? Eles levam algum tempo para eles se soltarem, para eles se sentirem à vontade. Alguns coelhos ficam sozinhos, sentem solidão por causa disso, porque eles são um pouco fechados no começo e demoram algum tempo para se abrir. Agora, quando eles se apaixonam e são apaixonados, né, isso acontece depois que eles se abrem, com alguma rapidez, né, os coelhos são bem apaixonados, são bem leais ao seu parceiro. Uma boa combinação para o coelho é a cabra, né? Coelho e cabra conseguem montar um relacionamento bastante interessante. Não existe muitos sobressaltos, nem grandes mudanças de temperamento num casal entre coelho e cabra, né? A cabra não é um signo muito prático, mas ela encontra um bom companheiro no coelho que é calmo, é suave, enfim. É uma parceria bastante compreensível entre ambos, né? O coelho é mais rápido que a cabra e a cabra admira isso, né? Coelho e cabra são signos românticos, né? Outra boa parceria para o coelho é o porco, ou o javali, né? Esse é considerado provavelmente o relacionamento mais favorável para o coelho. Aliás, para os dois, para o javali também. Os coelhos muitas vezes se sentem desconfortáveis no mundo, né? Ainda mais no mundo de hoje, um mundo desonesto, grosseiro, perigoso, né? As pessoas só pensam em si. Eles não se sentem bem assim. O porco e o javali, o porco então se torna um parceiro ideal, porque ele é um parceiro leal, é honesto, é atencioso, é um doador. O porco é sempre um doador, não é? Isso deixa o coelho feliz, alegre, tranquilo, ele admira isso. O coelho fica mais esperançoso junto do porco, do javali, né? Por outro lado, o coelho dá mais elegância, mais charme e dá mais brilho, um certo brilho na vida do porco, né, que precisa um pouco disso. Esse é um daqueles relacionamentos sem medo e a relação fica sólida. Vai existir uma admiração mútua entre os dois, coelho e porco, o javali. O coelho é disciplinado, o porco gosta disso, né? O porco gosta da disciplina do coelho, né? Ok? Bom, o coelho, aliás, tem mais uma combinação boa para o coelho. Isso mesmo. Uma boa combinação para o coelho é o cachorro. Existe uma certa semelhança no modo de agir entre o coelho e o cachorro. Tanto o coelho quanto o cachorro são modestos, são normalmente humildes, são muito leais, não é? Então acontece uma certa sintonia natural entre esses dois signos, né? Eles também são amorosos, não é? Eles não são iguais, mas são muito parecidos. Eles são companheiros, o cachorro principalmente, existe também uma complacência entre esses dois signos. O cachorro é mais estável, é leal, muito leal. O coelho é um grande comunicador, então ambos são compreensivos entre si. Essa é uma parceria longa, né? Agora, se você é um coelho,
tenta evitar o galo, de cara o galo, né? Esse é um crítico à exaustão, critica, reclama, briga, aí depois volta a criticar, reclamar e brigar, depois continua a criticar. O galo é assim, não é uma boa para o coelho, não faz bem para o coelho um galo. Essa dupla vai colidir a toda hora e isso vai deixar o coelho desesperado, cansado, desanimado, já de saco cheio, né? Essa parceria não é boa para o coelho. Outra combinação que também não é boa para o coelho é o dragão. Nessa relação o coelho vai ficar sobrecarregado, pressionado. O coelho não tem como lutar contra um dragão. Então ele vai se resignando, vai se anulando e acaba numa apatia completa. É péssimo para o coelho. Ele se apaga completamente numa relação com o dragão. No meio do caminho também, o dragão se cansa e começa a ignorar o coelho. E lá vai o coelho se resignar lá na solidão. O coelho é silencioso, é sensível e essas são características que não atraem o dragão. A sensibilidade do coelho é uma grande força do coelho e a sua grande fraqueza também, né, no mesmo tempo, né? O dragão é barulhento, é decidido, é enérgico, né? O coelho vai sair machucado. Enfim, dragão e coelho não vale a pena nem tentar. O que mais a gente pode falar do coelho? Coelhos podem ser extremamente criativos. Isso faz deles pessoas muito adequadas para trabalhos ligados à arte, arquitetura, música, eventualmente literatura. Coelhos não gostam de confronto, né? A gente está falando, eles não gostam de conflito, né? Isso deixa eles muito desconfortáveis. Durante o ano de 2025, o ano da serpente, o coelho deve ficar bem. O coelho é o segundo animal do ciclo de madeira. O primeiro é o tigre, do ciclo de madeira. Ele é o quarto animal do zodíaco e o segundo do ciclo de madeira. O primeiro é o tigre. Aliás, o tigre pode ser um parceiro interessante para o coelho. Não é a melhor opção, mas o tigre e coelho têm afinidades. E para o coelho, ter a proteção de um tigre pode ser interessante. 2025 é o ano da serpente de madeira Yin. O coelho tem muita madeira Yin. Aliás, esse é o único elemento do coelho. A serpente tem fogo Yang, madeira Yang e metal Yang. Apenas o metal Yang pode trazer problemas para o coelho. Nada com que se preocupar muito não. Claro, o ano de 2025 não vai ser um ano maravilhoso para ninguém. Vai ser um ano complicado, difícil, tenso, mas os coelhos tendem a se sair bem durante o ano de 2025. Eu diria que é um ano para o coelho florescer. Muitas oportunidades vão surgir para o coelho. Os coelhos podem esperar um 2025 próspero, especialmente em termos de avanço na carreira e estabilidade financeira também. Vai ser um ano difícil, mas o coelho deve conseguir se sair bem. A saúde pode precisar um pouco de cuidado, né? A sorte em geral, especialmente por causa dos últimos 2 anos, não deve ter sido muito legal, mas agora vai começar a melhorar. A saúde ainda precisa de um pouco de cuidado. O ano da serpente de madeira Yin pode trazer crescimento e aprendizado para os coelhos. Então, paciência, diplomacia, foco, muito importante isso, né? São pontos fortes do coelho. Então isso pode muito bem transformar 2025 em um ano de grandes realizações para o coelho. Um bom ano para o coelho. Eu acredito que vai ser um bom ano para os coelhos. Ok? Bem, então se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha com os amigos. Olha, nós vamos abrir uma nova turma para o Batsi, que é a astrologia chinesa, no final desse semestre ainda, no final do primeiro semestre de 2025. Vai ser em maio ou início de junho. Mas em fevereiro, agora, mês que vem, em fevereiro, nós vamos abrir uma turma do curso de Feng Shui tradicional. Mais uma turma. Se você gosta de astrologia chinesa, se você gosta de Batsi, o melhor caminho é começar pelo Feng Shui. É verdade isso. Eu digo isso porque é verdade, né? E porque essas artes, elas possuem a mesma base, possuem os mesmos princípios, os mesmos fundamentos. Para entender bem o Batsi, você precisa conhecer esses conceitos, esses fundamentos. A gente costuma dizer que Batsi é o diagnóstico, você faz aquele diagnóstico da pessoa, da vida da pessoa. Feng Shui é a prescrição, é o que você precisa fazer para melhorar, para dinamizar a vida da pessoa e para proteger ela, eventualmente, aqui e ali. Batsi é o diagnóstico, Feng Shui é a prescrição. Então, se você tem interesse, fique atento que logo logo a gente vai começar a divulgar o curso de Feng Shui, agora em fevereiro. Fica com a gente enquanto isso,
fica aqui no nosso canal que a gente sempre vai avisando, sempre vai de qualquer atividade, ok? Se você quiser, segue a gente no Instagram também. O perfil é o mesmo, @FranzFengShui. Segue a gente lá. Agora, continua com a gente e tenha um bom Feng Shui.